ministro Edson Fachin, do STF, afirmou que as duas próximas eleições vão colocar em disputa dois projetos. Um que ele chamou de autoritário e outro ligado à Agenda de 88, em referência ao ano de promulgação da Constituição. Aspas. Creio que a sociedade brasileira precisa se preparar para fazer uma escolha entre essas duas agendas e esses dois projetos. E isso, na via da democracia deliberativa, se dará em 2022. A fala de Fachin ocorreu em uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira, promovida pelo programa Violações e Retrocessos, coordenado por acadêmicos de direito da Universidade Federal do Paraná. Ao longo de sua manifestação, o ministro, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, descreveu o que, para ele, caracterizaria esse projeto que se contrapõe ao campo democrático. Uma agenda em raízes de elogio à ditadura civil-militar, uma agenda, portanto, de mentes autoritárias, de menosprezo à democracia. Vamos acompanhar o que disse o Fachin. É fundamental que se tenha presente que o debate que vai se fazer e a escolha que se vai fazer estará legitimada pelo processo da consulta popular, legitimamente levada a efeito e executada dentro da normalidade da legalidade constitucional. Por isso, nós precisamos manter rígido, intacto, esse genuíno processo deliberativo, porque creio que haverá uma distinção muito clara. Acho que o exemplo da Hungria do ano passado, das eleições do ano passado, podem servir para uma amostra daquilo que se situa no campo da legalidade constitucional e daquilo que somente se situa de forma aparente no campo da legalidade constitucional, mas que a rigor procura naturalizar o autoritarismo por meio dessa endoformação, de uma formação por dentro de mentes autoritárias, que obviamente são essas que pensam em fechar uma corte constitucional. Muito bem, então a fala do ministro Luiz Edson Fachin. Começo essa com você, Fiuza, você que sempre fala sobre os valentes da live. É o caso aí do ministro Fachin? É mais um em ação, Fiuza? Já está falado até, né, a endoformação, né, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, porque esses personagens da Suprema Corte, eles já entenderam que tem uma certa mídia que vai dar sempre um espacinho, que é só o que eles querem na vida. Eles não querem. Você acha que uma pessoa que está fazendo comício desse tipo quer julgar alguma coisa? Eles são políticos, né? Então, a endoformação é para ele dizer, para ele insinuar que o governo, né, legitimamente eleito e que governa democraticamente, e ele nem tem como falar em nenhuma fratura democrática né, perpetrada aí por esse governo que está, mas ele entende, político que esse discurso lhe renderá algumas manchetes, alguns títulos, um espacinho numa determinada mídia que vive hoje da mesma coisa que ele vive, de atacar o fascismo imaginário. Então é a endoformação, é a coisa que está na cabeça do Fachin, né, e que ele quer dizer que está em gestação. Olha, tudo bem, então tá bom, a gente não dá para dizer, né, que existe uma afronta por parte de respeito para julgar na máxima corte judiciária do país, que deveria ser, né, olímpica em termos de julgamento, em termos de isenção, né? É esse juiz que tomou a decisão trágica de tirar a polícia, de proibir a polícia de entrar nas regiões mais violentas, onde tem a população mais vulnerável, sujeita ao crime organizado. Né? A ação da polícia, a ação do Estado para a proteção da população mais vulnerável está coibida por uma decisão desse personagem que a gente acabou de ver falando e que, evidentemente, está fazendo política da mesma ordem que é essa decisão irresponsável de desassistir, de desproteger uma população vulnerável para fingir que está fazendo uma política pacifista contra o fascismo imaginário. Diga, Augusto. Olha, é um dos efeitos paralelos da pandemia, né? Esse pessoal da live aqui, eles me passam a sensação de que eles acham que ninguém está vendo, que é pouca gente que está vendo, então eles agradam quem eles acham que está vendo, que é ali, a moçada lá deve ter gostado e tal.
Porque é um tipo de comportamento que um juiz que tenha um mínimo de vergonha, né, um mínimo tem algum desconfiômetro, não faz isso aí. Primeiro, ele não tem que se pronunciar sobre esse assunto. Segundo, ele tem que fazer o país esquecer aquele discurso que aparece com frequência aí nas redes, em que ele, em nome de dezenas de advogados do Paraná, faz uma declaração de apoio a Dilma. A Dilma Rousseff, primeiro, ele conseguiu entender o Dilma. Segundo, a Dilma Rousseff, que ele chama democrata e de a mulher honrada, mas que honradez, só se ela for a primeira virgem do bordel, só anda com ladrão, como é que não roubou? Como é que não se meteu em safadezas? Passadina não foi uma safadeza e ela não estava ali na presidência, né, do conselho da Petrobras, aquele bando de larápios aí. Ele apoiou, aí depois ele, de braço dado com a mulher, visita senadores para dizer que não, ele se curou desse problema. Né? Então ele está pronto para julgar com isenção. E aí tem uma recaída nisso, eleitor da Dilma. Quem chama a Dilma de democrata está brincando com a inteligência alheia, porque a Dilma naquela época, democrata, foi quem resistiu ao autoritarismo, tá? ou à perda da liberdade democraticamente, né? A frente democrática, a resistência democrática brasileira é que fez o trabalho que esses aí que brincaram de guerrilheiro não fizeram. A Dilma queria a implantação da ditadura do proletariado, nunca lutou pela democracia coisa nenhuma. Aí vem com essa história, ela queria resolver tudo à bala, é isso que ele achava. E esse aí vem com ele cita a Hungria, desconfiem de quem fala em ditadura e não fala na Venezuela. Desconfiem, está logo aí. Ele vai para a Hungria, daqui a pouco ele passeia lá pela Coreia do Norte, atribui também a endoformação autoritária das pessoas. Isso aí é o Fachin em estado bruto, né? É o verdadeiro, eles aparecem nessa hora. É como o Ciro Gomes do Chilique, é esse aí na live. É o pior Supremo de todos os tempos. Você, Zé Maria? É difícil de acreditar mesmo que o Fachin, que assina sentenças aqui que nós já acompanhamos, e o Fachin dá live, né? Não é a primeira vez que ele fala coisas desconexas, mas veja bem, ele participava, eu vou repetir aqui o que o Vitor falou, né? Do programa de violações e retrocessos. Programa de violações e retrocessos. Quer dizer, você é convidado, Augusto, você aceita e tal, nós estamos aqui no programa de violações e retrocessos. Só de aceitar participar de uma live dessa já é complicado, né? É coordenado aí pelos acadêmicos de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, assim, tradicionalmente, quando acompanhamos aqui em Brasília a cobertura de sessões onde os ministros dão as viajadas, a gente diz deve ser a água. Nesse caso, nem é a água, porque ele está em casa e vários ministros não estão bebendo da mesma água, então não é a água. Pode ser alguma coisa da luz que está afetando a cabeça das pessoas. Agora, eu quero chamar a atenção sobre a responsabilização. A live hoje é uma extensão do gabinete. Tanto é assim que o Congresso está funcionando através de lives, né? Porque, na verdade, é uma votação remota. O Supremo da mesma forma. E isso foi incorporado na nossa cultura, no nosso meio, como se fosse extensão do escritório, né? Se trata de trabalho, é como se ele estivesse falando de uma cadeira do Supremo, porque ele dá voto no mesmo microfone, da mesma maneira que ele usou. Então não me venha dizer que foi uma conversa informal, que não foi. Agora, o conteúdo é problemático demais, né? Porque, veja bem, que disputa é essa entre a turma de 88 e a turma de não sei quanto que quer uma ditadura no Brasil? Gente, não existe isso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto popular, é candidato à reeleição, vai disputar voto popular. Isto não é ditadura, isso é voto, é democracia. Agora, se você não aceita o voto, não
não sei qual seria. Aí sim, seria uma tentativa de uma ditadura, sei lá de onde. É só não aceitar o voto. Não existe nada, não existe quebra democrática. Quando o presidente toma qualquer decisão, isso vai parar no plenário do Supremo. Já entenderam o caminho do poder aqui. E isso é que mostra que as instituições estão funcionando. Estão funcionando e funcionando com tendência ao Supremo, que na Constituinte de 88 realmente houve do Constituinte originário uma tendência de dar poderes especiais aos ministros do Supremo. Nós até falamos aqui no início do programa que chega ao ponto de um ministro, não é todo o Supremo, um ministro ter o poder de suspender um presidente da Câmara, que foi o caso do presidente da Câmara suspenso assim, né? E um governador, né? São pessoas eleitas, é poder demais, o Constituinte deu. É porque não sabia que esse poder seria usado dessa forma. E um ministro do Supremo, olha, Augusto, você dizendo aí do pior Supremo, eu sempre alertei nas minhas coberturas no Supremo Tribunal Federal, que não foram poucas, né? Já fiz várias coberturas. Aqui, o ministro do Supremo, quando ele decide, ele orienta todo o país, todo o judiciário do país. Os juízes federais, os juízes lá de primeira instância, não federais, os juízes estaduais, eles seguem o que é decidido aqui pelo Supremo. Quando o ministro do Supremo dá opiniões assim, ele influencia o judiciário inteiro.